Essa questão do machismo é uma coisa muito social e muito da nossa civilização atual. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de número 40. Que beleza, 40 vezes nossa presença nessa querida podosfera. Que bom que você está aí, que bom que você faz parte deste nosso momento e desse nosso Matite. Olá pessoal, Adilson, Bruno, Welder, aos ouvintes. Espero sinceramente que todos estejam bem e com saúde em suas casas, em suas famílias. Eu acho que hoje desejar saúde é um dos principais motivos de bem-querer que possamos atribuir às pessoas que gostamos. Olá, meu caro, hoje seremos você, eu e o nosso ouvinte. Dando continuidade ao tema do renascimento proposto pelo Flávio na semana passada. Não é uma continuidade que obriga o ouvinte a passar inevitavelmente pelo episódio 39, mas fica o convite para ouvir também o episódio 0 para saber quem sou eu, quem é o Welder, qual é a proposta do nosso podcast, ouvir o episódio 17 para saber quem é o Bruno e ouvir o episódio 28 para saber quem é o filósofo mais famoso e mais querido de Serra Negra. Até chegar no episódio 39, que foi a semana passada, quando começamos a falar sobre renascimento. Mas vamos lá. Algumas horas depois da publicação do episódio 39, que tinha a Fênix do Jorge Versilo, a mineira de Belo Horizonte, Lívia, mandou uma mensagem dizendo que acha muito chique esse pessoal que ressurge das cinzas. Ela disse que se sente um pavão quando fica de bem com autoestima, um camaleão quando muda de visual, entre tantas outras coisas. Ela disse sentir basicamente um zoológico de tantos animais que ela acaba comparando. O que me fez lembrar duas coisas. A primeira é uma canção dos cariocas Orlando Moraes e Antônio Cícero, que foi eternizada na voz da inconfundível Maria Bethânia, chamada O Circo, que diz: não lhe mostro todos os bichos que tenho de uma vez. Armo um circo com não mais do que 5 ou 6. Leão, camelo, garoto e acrobata. E a segunda é uma passagem do Nietzsche que fala algo próximo disso. Toda essa história só para pedir: conta pra gente sobre a passagem do Nietzsche que fala do leão, da criança, do camelo. Só pra Lívia não achar que ela está sozinha e o Flávio também. Um abraço. Fala você. Bem, antes de entrar na questão do camelo, do leão e da criança, do Nietzsche, eu quero voltar um pouquinho nas questões do machismo, enfim, e essa primazia do homem na sociedade, né? E para falar dessa questão, né, e desses fatores, é preciso que a gente lembre que a humanidade não foi sempre assim. E por que eu estou falando isso? Porque o Flávio fala de um machismo tóxico, né, de uma educação tóxica vinda do pai dele. Mas eu diria aqui que ele não deve colocar isso para o pai dele, mas ele pode pôr isso para a humanidade dentro de 6 ou 8 mil anos, que isso vem se caracterizando desta forma. Por quê? Porque, no princípio, o homem, né, o macho, o homem, a gente precisa definir bem, né, o homem do sexo masculino, né, para não confundir com humanidade. Então, o homem, o macho, o pai, ele não tinha valor algum. Ele não tinha nada. Assim, por quê? Porque não se sabia que era através da cópula, que era através do ato sexual, que se geravam os filhos. A humanidade não tinha essa informação. Engels fala que as mulheres achavam que tinham os filhos sozinhos. Então, Engels é um filósofo, né, prussiano, ou seja, alemão, nasceu em 1820 e faleceu em 1895. E foi amicíssimo de Marx, né? E eles construíram teorias extremamente inteligentes. Domenico De Masi vai nessa mesma linha.
E depois eu junto as histórias aqui, tá? Só para situar as pessoas. O Domenico De Masi ainda é vivo, né? Ele é de 1938, está com 83 anos, é um sociólogo. E depois eu falo sobre o Nietzsche e essa questão do camelo, do leão e da criança. Mas, voltando um pouquinho, então, essa questão do machismo e da primazia do homem, ela tem pouco tempo diante de uma humanidade que tem aí centenas, milhares de anos, né? E mesmo a sociedade, a civilização, que começa aí com 10 mil anos, então que começa a se formar como é hoje a gente vê. Então essa questão passa com o advento das ferramentas, né? Porque tudo era produzido e tudo era da mulher. Porque os filhos eram da mulher. O pai não tinha participação. Tanto é para o povo judaico, ainda a tradição judaica ainda, se você é filho de judeu, de um homem judeu, você não é judeu. Você, para ser considerado judeu, você tem que ser filho de uma mãe. Isso traz bem presente, ainda é assim na comunidade judaica. Fato, eu esteja extremamente enganado, mas isso foram alguns judeus que me falaram, né? Enfim, eu não sei maiores detalhes, mas é assim que funciona. Então, por exemplo, se um homem judeu se casar com uma mulher não judia e tiver filhos, esses filhos não são judeus. Tá? Se uma mulher se casar com um homem uma mulher judia se casar com um homem não judeu, os filhos são judeus. Tá? Então, a mãe tem que ser judia. Então, isso é só para ilustrar aqui. Então, essa questão do machismo, ela vem de pouco tempo. 8 mil anos? Nossa, é muito tempo? Não. Perto de 100 mil ou milhões de anos de desenvolvimento da humanidade não é tanto tempo assim. Mas, para nós, para nossa sociedade e para nossa civilização, isso é extremamente longo e está totalmente impetrado na nossa cabeça, incutido no nosso cérebro, no nosso comportamento, enfim, e todos nós temos essas questões, tá? Ninguém escapa disso, porque se o Flávio não tivesse pai, se infelizmente o pai dele tivesse nascido quando ele morreu, ele talvez tivesse o mesmo pensamento machista, independente do pai dele. Então aqui é só para salvaguardar a imagem do pai dele. Então todos os pais geralmente são assim e as mães também, tá? Tem muita mãe que é responsável pelo comportamento machista do filho. E eu vou dizer aqui um exemplo meu. Na minha casa éramos 3 homens, meu pai, meu irmão e eu. E só minha mãe era mulher. Minha mãe trabalhava fora, de segunda a sábado até meio-dia, né? Ela trabalhava no sábado até meio-dia e durante 8 horas todos os dias. Então, nós tínhamos uma casa, um sobrado grande, enorme, e meu irmão tinha 11 anos, eu 7, de que eu me lembro, né? Então nós éramos crianças, bem crianças, e a gente ajudava a limpar a casa, nós ajudávamos a encerar, eu passava enceradeira, para quem não sabe, enceradeira é um equipamento para dar lustro na cera, tá? Muita gente hoje nem vai saber o que é enceradeira, mas enfim, eu enxugava a louça, nós tínhamos que arrumar nossas camas, então tudo isso era feito, eram os trabalhos da casa, não era serviço de dona de casa, da minha mãe. Era serviço da casa. Então, e já os meus amigos que tinham uma irmã, eles ficavam brincando folgados o dia inteiro e a irmã ficava ajudando a mãe. E assim, e as mães achavam isso muito certo. Que a filha tinha que ajudar, tinha que lavar a louça, tinha que ajudar a fazer o almoço, tinha que não sei o que, tinha que limpar a casa, e o folgado do filho tinha que brincar o dia inteiro, só estudar. Enfim, isso nós estamos falando da década de 70, 80, não estamos falando do século XIX. Então, você vê como a gente tem essas questões machistas já impetradas, inculcadas em nossa vida, até pouquíssimo tempo. Hoje que as coisas começam a mudar. Então, essa questão do machismo é uma coisa muito social e muito da nossa civilização atual. Tá? Então, Flávio, e realmente o que você propõe é uma coisa bastante difícil, porque está no nosso cerne, está na nossa gênese ali e é difícil mudar. Tá bom? Baldo, eu vou ter que fazer uma referência ao nosso nerd de plantão, que é o Helder. Essa parte que você fala que apenas mães judias fazem judeus, me lembrou o filme 300, de Esparta. Aí o mensageiro diz que uma mulher não pode falar daquele jeito com ele. E o Leônidas diz que não se trata de uma mulher qualquer, trata-se de uma espartana. E apenas mulheres espartanas são capazes de fazer homens espartanos, que são os soldados. E daí me fez lembrar isso. E eu acho que o Helder não me perdoaria se não fizéssemos essa referência nerd pop nesse episódio também. Beleza?
Fala você. Nietzsche é um filósofo que nasce no ano de 1844 e morre em 1900. Ele é um filósofo prussiano, um filósofo alemão, né? Muito além do seu tempo. Nietzsche ainda não foi entendido. Ele está muito além do seu tempo. E numa obra dele, uma obra das mais importantes, Assim Falou Zaratustra, ele fala dessa questão da mudança, né? Da mudança de conceitos e de como a gente pode, como o espírito é transformado, né? Ele fala das 3 transformações. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós fizemos a referência aqui sobre a fênix, né? Que é aquela ave que ela é queimada e ela revive das cinzas. Então, mostrando a transformação do ser humano ou de tudo, né? Que às vezes as coisas se destroem, ou como dizia La Fontaine, nada no mundo se perde, tudo se transforma. Então, nós precisamos olhar isso com muito cuidado, porque eu não sei também, e aqui é uma questão que eu me pergunto, eu não sei se a gente consegue se transformar totalmente, se a gente consegue renascer das cinzas. É uma coisa bastante difícil. Mas, falando aqui das 3 transformações que um espírito sofre, e ele fala que ele usa a figura do camelo. E ele... Por quê? Por que o camelo? Porque o camelo é aquele animal que carrega pesos durante muito tempo por lugares áridos e numa situação às vezes totalmente desértica, num deserto. E o Nietzsche fala em algum momento do seu deserto e não exatamente do deserto. Então, às vezes, nós temos na nossa questão íntima, na nossa questão particular, individual, subjetiva, o nosso deserto, né? Onde nós achamos que estamos sozinhos. Mas, viu, Flávio, não estamos sozinhos, tá? É muita gente que sente o que você sente e é muita gente que passa o que todos nós passamos, tá? Então, mas existe o nosso deserto, que às vezes ele é totalmente povoado por fora, mas totalmente vazio por dentro de outras questões e outras informações, outros socorros que a gente possa conseguir. E a gente vai sempre buscar isso no outro também, mas aqui a figura do camelo, ela passa bem por isso, pelo carregar um peso, por atravessar um deserto, por atravessar o seu deserto. E o camelo é aquele que suporta cargas muito difíceis. E é mais ou menos o que o espírito carrega. É bíblica e bem famosa a frase, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então você às vezes pensa em coisas, mas às vezes não consegue exteriorizar. Então essa sua questão de falar que você era machista, que você é machista e está tentando transformar, né, que você tem um machismo tóxico, uma masculinidade tóxica, é muito bom, é muito importante. Você descobriu uma coisa muito difícil, não difícil de descobrir, isso é fácil de descobrir, o difícil é falar sobre isso, o difícil é assumir isso. Então esse é o grande peso que o espírito carrega, o descobrir, o assumir, e aí você precisa de uma outra coisa, que é coragem para falar, para tentar mudar, para tentar se alterar, para tentar evoluir. E disso ele traz uma outra figura, o Nietzsche traz uma outra figura, que é a do leão. O leão precisa dessa coragem. Ele tem essa coragem, ele tem essa coragem. Então, assim, eu descobri isso me incomoda, isso me atrapalha, isso é difícil para eu falar sobre isso. A observação em mim mesmo desse defeito, dessa coisa ruim, dessa coisa tóxica, não é fácil porque a sociedade é machista e ela vai apoiar essa minha coisa tóxica, e se eu reagir eu vou sofrer uma certa resistência da sociedade em mudar isso. Então, por exemplo, quando você fala de igualdade entre as pessoas, de direitos sociais, você é comunista, você é isso, você é aquilo, você é vermelho, quer dizer, não tem nada a ver. Isso é um querer que eu acho que todo ser humano deveria ter. Mas enfim, voltemos aqui à questão do machismo. Então, você tem que ter a coragem. Então, o Nietzsche ele vai falar do leão como aquele animal corajoso, que vai conquistar essa liberdade de pôr isso para fora. Ele vai te fazer jogar isso para fora. E para jogar para fora, para falar para os outros, você precisa ser um leão. Você tem que ser muito forte, né? Na figura aqui do leão. E isso é muito importante, porque eu posso pensar
Eu posso até carregar esse peso como um camelo, mas eu posso não ter a coragem do leão de colocar para fora. Eu posso não ter a coragem de vir aqui como você veio, num podcast, numa coisa pública, falar sobre isso. Olha, eu tenho uma masculinidade tóxica, eu sofro de um machismo que me foi passado de geração, e é difícil a gente falar isso. Lógico, hoje muito mais fácil, né? Muito mais fácil, mas ainda a sociedade ainda é machista, a sociedade ainda é racista, a sociedade ainda é homofóbica, e muito, tá? Então os preconceitos estão aí todos os dias e a gente vê toda hora e a todo momento. O preconceito contra as minorias, contra o pobre, contra o feio, contra o velho, contra tudo isso, tá? Então existe sim, e nós temos que carregar o peso de sabermos que existe e termos a coragem do leão para jogarmos isso para fora, avisarmos que isso existe, falarmos disso e tentarmos mudar isso. E finalmente, quando ele fala da criança, então a criança é aquela coisa... Ô Baldo, me ajuda a lembrar, não é nesse mesmo livro que o dragão também dialoga com o leão? Me ajuda aí. Só voltando um pouco no leão, desculpa, antes de eu voltar antes de eu falar da criança. O leão encontra com o dragão no deserto. E o dragão é aquela coisa, aquela imposição, né, que qualquer figura aqui do dragão, interagindo com as outras três. O dragão, ele é o dever, tu deves. Então, como a Dilson fala aqui no começo, será que o homem tem que ser o provedor da casa? É isso mesmo? Tu deves prover a tua casa, né? O dragão falando. Então você tem que nascer, crescer, envelhecer, morrer. Isso é uma coisa natural da vida. Mas nesse tempo, concomitantemente a esse tempo, você tem que comprar uma casa. Tu deves, ele fala, né? Tu deves comprar uma casa, tu deves se casar, tu deves ter filhos, tu deves, e você acaba sendo endividado mesmo, que tu deves tanto que não há cartão de crédito que dê jeito nisso. Não há vida, você precisa de 200 vidas, 200 reencarnações, né, falando aqui para sustentar tudo que a sociedade joga nas suas costas para o que tu deves. E tu não deves nada, absolutamente nada. Então você tem que ter a coragem do leão para querer e não para dever. Então eu não devo nada, eu quero ser bom, eu não devo ser bom. Eu quero, claro que nós temos deveres, sim, mas são deveres sociais, a sociedade que nos impôs, tá certo? O homem era um animal que não precisava trabalhar, que comia as coisas da natureza, então tu deves trabalhar, então tu deves mesmo, né? Não tem outro jeito, senão você morre de fome, mas você tem que querer trabalhar. O seu trabalho tem que ser uma coisa gostosa, uma coisa boa para você e para os outros. O seu trabalho tem que aliviar os outros e é disso que deve ser o prazer. O seu trabalho deve te transmitir primeiro o prazer e depois logo o sustento. São duas coisas que andam lado a lado, mas tem que ser assim. Você trabalhar numa coisa que não te dá prazer te adoece, te faz mal. Então tu deves. Então é o dragão falando da sociedade que você tem, e você deve querer. Você deve querer fazer as coisas boas, não dever fazer as coisas boas. Então, e o querer exige coragem. É necessário muita coragem para o querer. Não é fácil querer, não, tá? Não é fácil, tá? Não é fácil. Então a sociedade te espreme, a sociedade te amassa espreme contra a parede, não, porque você tem isso, você tem que aquilo, você tem que ir lá, né? Você tem que fazer, você tem que aparecer, você tem que se desenvolver, e você não tem nada, você precisa querer, apesar que o precisar também é um dever, mas assim, tem que ser uma coisa natural. Então, por exemplo, você tem que ser advogado. Não, eu quero ser outra coisa. Porque geralmente, por exemplo, os pais que têm uma profissão, às vezes querem que o filho siga essa mesma profissão. Hoje mudou bastante, graças a Deus. Mas muito tempo foi assim, né? E o cara não queria aquilo, de jeito nenhum. E aí ele ia fazer aquilo, mas ele se transformava num péssimo advogado, num péssimo médico, num péssimo engenheiro. Então, enfim, porque ele não queria aquilo. Então, o querer, e para querer tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E aonde entra a criança? É que tudo isso, você tem que acreditar nas coisas como uma criança. E você tem que querer as coisas como uma criança. Uma criança, quando é pequenininha, ela não tem certos conceitos. Então ela fala a verdade,
ela tem um querer dela que, se você não der as coisas, ela grita, ela chora, ela esperneia, né? Mas ela também, ela consegue a transformação, ela vai se transformando. Criança, ela tem uma maleabilidade no seu espírito, ela tem uma maleabilidade para ir mudando, para ir aceitando, ela não tem preconceitos, ela não tem medos assim de falar o que ela pensa, né? Quando ela é bem inocente, ela fala. E você vê que a gente ri, a gente brinca, é super engraçado ver uma criança pequenininha falar. E a criança aqui em vários estágios. É claro que ela vai se desenvolvendo e aí a sociedade vai espremendo. Então, quando a criança começa a levar os seus socos no estômago, né? Quando o homem começa a, né, já levou uma bronca aqui, não, não pode, isso não faz, não, isso não, você tem. Pronto, a criança vai se transformando em adulto e vai se transformando nessa coisa pesada que depois o espírito vai ter que carregar todo esse peso, que aí a gente vai voltar no camelo e para voltar na criança. Então, você tem que ter uma questão de criança, né? Então, por exemplo, o Walt Disney falava que ele era criança e não era infantil, né? Uma coisa é ser infantil, outra coisa é ser criança, né? A criança, ela muda os seus conceitos, ela muda de ideia. Você vê que uma criança às vezes briga com um amiguinho dela, né? O outro amigo dela, ele é amigo mesmo, eles brincam, mas daqui a pouco eles quebram o maior pau. No dia seguinte, ela vai chamar um amiguinho de novo para brincar. Se um adulto briga com o outro, nossa, fica anos sem falar com ele. Quer dizer, endurece, você vai endurecendo, e a criança não. Então, quer dizer, a criança entende que... Ela não sabe, mas ela entende que foi uma bobagem. Então, ontem nós brincamos, vamos ficar de bem, vamos dar o dedinho, né? Aquela coisa simples de criança. Então, a criança consegue transformar. Então, quando o Nietzsche fala de que você tem que ser uma criança, você precisa pensar como uma criança para as mudanças, é isso, é eu aceitar o aprendizado novo. Porque a criança, ela começa a aprender, ela vai sempre aprendendo, né? Então, e ela não tem, quando a criança aprende uma coisa, nossa, ela fica super feliz, né? Uma criança que aprende a amarrar o sapato, nossa, ela sente aquela independência, que agora ela amarra o sapato. Uma criança quando aprende a andar de bicicleta, né? E então o adulto não, o adulto olha a bicicleta, não, eu vou cair disso aí, não vai dar certo, eu vou quebrar a perna, vou para o hospital. E já começa a colocar todas aquelas coisas que a criança ela não põe. Então, o adulto, ele vai se acovardando e a criança tem coragem de aprender a nadar. A criança pula na água, às vezes você não sabe nadar, você precisa correr lá, precisa socorrê-la. Ela não tem às vezes noção do perigo, mas assim, por quê? Porque ela quer um novo. Ela quer aprender, ela quer saber, né? Você vê as perguntas que as crianças fazem, porque ela quer saber. O adulto não, ele não pergunta porque vão chamar ele de burro. Não, imagina só, você com 55 anos, Baldo, você não sabe isso? Não, faz favor, né? Isso é ridículo. Não é ridículo nada, tá? Você pode ter 100 anos e não saber nada, né? Eu sempre vou para o princípio socrático. A gente não sabe absolutamente nada. Você pode ter 120 anos, você não sabe absolutamente nada. Você tem alguns conhecimentos muito parcos, muito pequenos das coisas. Você não sabe nada, tá? Então, que concluindo, foi muito boa a provocação aqui do Flávio, muita coragem, Flávio, de falar isso, e acho que isso é muito importante. E acho que essa mudança, né, esse querer ser criança para mudar, vai aprendendo. Não é fácil. Não é simples assim, porque tem coisas que estão no nosso íntimo, que estão no nosso inconsciente, que estão no nosso dia a dia, que estão na nossa sociedade, que é tóxica, muito tóxica, mas que a gente tem que mudar, tá bom? E o machismo, ele prejudica principalmente o homem. É o homem que é o prejudicado, tá? Porque, por exemplo, muitos casamentos acabam porque a mulher ganha mais que o homem. E qual é o problema? Ué, tanto faz, né? E às vezes até pela questão da mulher mesmo, que é um pensamento machista dela, que ela também acha que o homem tem que ganhar mais que ela. Porque a sociedade modelou as coisas assim. Por que um homem não pode ficar em casa e a mulher trabalhar? Por que não, né? Mas ele se sente humilhado, destruído. Tem gente que se suicida por causa disso. Por quê? Porque era sustentado pela mulher. E daí? Então, o machismo é tóxico e ele faz mal para o homem também. Faz muito mal para a mulher, muito mais mal para a mulher, que é a minoria, que é mais vulnerável. Mas ele também machuca o homem, faz o homem sofrer. E nós temos que lutar contra tudo aquilo que nos faz sofrer. Tudo. Racismo, fobias, né? Seja ela, né? Xenofóbico, homofóbico, qualquer coisa, misoginia, tudo.
Tudo que faz o ser humano sofrer, que destrói alguém, tem que ser eliminado. Isso vão alguns milhares de anos ainda, infelizmente. Mas o importante é evoluir. Nós temos que evoluir. A humanidade evolui. Tá? É claro que ela tem tropeços, mas ela evolui, né? Do que já foi, apesar que assim, nós temos que pensar em outras culturas também, né? Não acharmos que tudo na sociedade é o que nós vivemos no nosso cantinho, no nosso pedacinho de mundo, mas a gente tem que evoluir. Então, antigamente, por exemplo, jogar os cristãos aos leões era lei, era uma lei romana, né? Que o cristão tinha que ser queimado, crucificado, jogado às feras, né? Hoje seria um crime hediondo. Então essa é a diferença, né, entre aquilo que era lei e aquilo que hoje é considerado um crime contra a humanidade. Hoje você não pode, né, em muitas sociedades, discriminar a religião de ninguém, discriminar o jeito de ser de ninguém, né? Em alguns países, infelizmente, ainda a pessoa, se ela for cristã, ela é condenada à morte. Então a gente também tem que olhar tudo isso. Mas a humanidade, ela evolui, né? Por isso que tem a ONU, né? Por isso que se discute muito essas coisas, o meio ambiente, e tudo isso nos faz evoluir. Só que o homem ainda é um ser ainda pernicioso na Terra. Ele é ainda uma pessoa que prejudica muito o meio ambiente. E temos que mudar isso, tá bom? Espero aqui ter contribuído, me despeço de todos e até a próxima, com muito prazer. Valdo, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua disponibilidade. Muito obrigado também a você que nos ouviu até agora, fez valer todo o nosso esforço, fez valer a nossa pesquisa, o nosso trabalho, e esperamos a sua companhia na semana que vem também, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e beijos na família. Tchau, tchau. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de Bruno Reis, Welder Santos, Rosângela França, Stephanie Oliveira e eu, Adilson Matias de França. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, ou com não tão amigos assim, mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. Aprendiz Matite, Mathite, Aprendiz Matite. Ficamos por aqui. Tchau!